Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui, gente, para um relato assim, bastante assim, forte, vamos falar assim, né, para não falar do que aconteceu aqui nesse local. A gente veio aqui para fazer essa investigação e relataram para nós, né, pediram para a gente vir aqui. Na verdade, é uma parente dessa mulher, tá? Não quis falar quem que era, então é uma parente, né? Não preciso falar quem que é, qual o parentesco, como já aconteceu outras vezes no meu canal. Então, ela relatou para nós que essa mulher casada com esse homem morava no sítio, né? Aqui no sítio. E eles viviam bem no sítio, né? Mas resolveram, assim, arrendar naquele tempo não era arrendar para plantar cana, essas coisas que hoje arrenda, não. Eles tinham café plantado, arrendaram o café de meia, ó, toma conta, colocaram outra pessoa para morar na casa e foram morar na cidade. Resolveram que queriam morar na cidade. Aí foram para a cidade. E ela tinha um casal de filhos que já eram casados, tá? Já eram casados, o casal de filhos, tava só os dois, vamos para a cidade, né? E chegando na cidade, ele arrumou um emprego e ela sempre saía mais para ir para a igreja. E ele tinha o emprego dele e ela indo para a igreja e também ajudando muitas pessoas que precisavam de ajuda, de oração. Ela acabou encontrando um homem que era sozinho e se encantou por ele, porque o homem, em vez de aceitar as orações, começou a jogar um charme em cima dela. Ela já é uma pessoa mais madura, né, que já tinha até 2 filhos casados, porque eles casaram muito novinho, né, tinha até 2 filhos já casados, ela já madura, né, e ele também, um homem maduro, já investiu e ela se apaixonou por ele. Até que um dia ela chegou em casa e falou pro marido assim, ó, infelizmente, não dá mais. Eu me apaixonei por outra pessoa, então eu quero ser sincera, porque eu não gosto de nada errado, não fiz nada de errado ainda, né? Mas quero me separar para ficar com essa pessoa. Quero ir morar com essa pessoa. E o homem até tinha um bom dinheiro, tinha a casa dele, e ele também já era separado, tá? Não separou da mulher por causa dela. Ele já era separado, estava sozinho, estava sofrendo até pela mulher que separou e se apaixonou por ela. E ela também se apaixonou por ele, resolveram que iam morar juntos. Aí o marido ficou desesperado porque pegou de surpresa, né? Porque viveram tantos anos juntos, criaram 2 filhos, casaram e agora já na idade deles se aproveitar, ficar junto, né? Ali, porque a gente já fica mais próximo, né? Quando a gente já tem muitos anos ali de casado, o Theo já tá aí com 25 anos, né, amor? Já vai para 26 anos? 26 anos, né? 26 anos de casado. E cada dia nós estamos mais próximos. A gente vê que não consegue viver, eu não consigo viver sem ele não consegue viver sem eu, né? Então, ele sempre dependia dela, ela dependia dele, e de repente isso foi cortado. Ela se apaixonou, chegou para ele e contou a verdade. E ele não teve saída. Ela juntou as coisas dela e falou, não quero nada seu, quero só ir morar com ele, porque me apaixonei e não consigo viver sem ele. E foi morar com esse homem. E ele ficou tão desestruturado que mandaram ele embora do serviço porque ele não conseguia trabalhar. Ele não conseguia trabalhar, ele só pensava na mulher, porque ele descobriu que ela era o maior amor da vida dele, porque ele falou que só queria ela, podia parecer uma menina nova, linda, mais bonita para ele, mas ele não queria, ele queria ela, ele era apaixonado por ela. E ele começou, na cabeça dele, já começou a pensar assim, vou arrumar alguma coisa para acabar com a vida desse homem. E ela tinha aí mais ou menos já uns 8 meses que estava com esse homem e ele no sofrimento, ele não esquecia dela. E aonde ele veio a
né, uma notícia de que tinha sofrido um acidente. Ele tinha sofrido um acidente e ela, quando ficou sabendo disso, se desesperou, porque ela era totalmente apaixonada por ele, e ele por ela. Disse que os dois estavam ali, sabe, vivendo lua de mel, os dois. Aonde aconteceu um acidente e ele perdeu a vida. E depois do acidente, a família, né, dele, que eles tinham se separado, mas ainda não havia separado os bens, nada disso, estava ainda tudo ali, né, no advogado, um monte de coisa. Era separação, mas não era separação igual a dela, eles não estavam separados no papel, estava se legalizando tudo ainda. E aí, simplesmente pediram para ela deixar a casa, colocaram ela na rua e tomaram posse da casa, que os filhos eram dono, né? Os filhos dele eram dono da casa, a esposa ainda, punharam ela para fora. E ela não tinha para onde ir. Ela voltou na casa dela, do marido dela, e pediu ajuda. Falou que estava errada e que ela nunca imaginou que isso podia acontecer com ela, que ela estava arrependida. E ele não teve outra saída porque ele gostava dela. E o que ele mais queria na vida é que ela deixasse ele e voltasse para ele. E aí ela veio na porta pedir para ele que queria voltar. Só que não porque ela desistiu dele, mas sim porque ele faleceu. Então ele aceitou ela de volta. Só que ele ficou meio com o pé atrás, né? Será que ela não vai fazer a mesma coisa de novo? Ele gostava dela, mas tinha assim um receio. Tinha ainda uma dor que não passava e diz ele que se tinha vontade de fazer de novo com a vida do homem. Mesmo que o homem já tinha falecido, tinha vontade de fazer de novo. Aí ele decidiu que, como ele estava desempregado mesmo, vamos voltar para o sítio. Pediu para o pessoal sair daqui, né? Acho que não tinha vencido o contrato ainda, mas ele pagou lá o que precisava pagar e voltou para o sítio. Mas não deixou eles desamparados, não. Diz que pegou e deu um dinheiro para eles, né? E eles só saíram da casa que estava morando, e ele tinha outra casinha, né? Que o filho dele tinha morado e depois foi embora, passaram eles para lá. Falou assim, nós também não conseguimos tomar conta de tudo, né? Mas tirou da casa e vieram morar para cá. Só que daí, quando chegaram aqui, ele continuava com desconfiança. Ele tinha desconfiança até desse homem que morava na casinha, que era bem casado com a mulher dele lá e tudo. E ele tinha desconfiança de tudo, de tudo, de tudo. Aí ele colocou na cabeça dele que ela havia traído ele de novo. Não sei se ele sonhou, mas ele chegou nela e falou que não aceitava mais isso. E ela falou que não tinha traído ele. Ele falou, eu sei que você me traiu de novo. E você ainda vai me abandonar de novo e vai... Parece que ele ficou meio doente por causa disso, né? E ele colocou isso na cabeça. Então ele vinha discutindo com ela e ela falou assim, olha, se for para viver desse jeito, não vale a pena. Você não me perdoa. Você está sempre me acusando, sempre falando que eu continuo fazendo, e assim não pode. E realmente, gente, não pode. Quando um casal volta e decide deixar para trás os erros, eles têm que acabar com aquilo e viver uma nova vida. Já conheci vários casais que fez isso e deu certo. Mas também conheci casal que não deu certo porque só ficava lembrando do passado. Então não consegue viver mais. E é o que estava acontecendo com ele. Pelo que a gente ficou sabendo, ela não queria mais nada, ela viu que estava errado, ela se arrependeu, sofreu e queria uma nova vida. É o que a gente ficou sabendo. Mas ele ficava insistindo. E os filhos vinham e falavam, pai, larga isso para lá. Se o senhor perdoou a mãe, acabou. Morreu para lá. Inclusive até o falecido já foi. Então não tem para ficar com ciúmes. Mas aí, um dia os filhos ficou sabendo que o pai havia feito o quê? Ele pegou, a mulher estava dormindo e ele decidiu que ele ia acabar com aquilo, com aquele sofrimento dele. Ceifou a vida dela. Simplesmente, ele disse que precisava fazer isso. E ficou aqui. Depois o homem veio chamar, né, que era o vizinho, ele falou a verdade para o vizinho e falou, estou aqui. Não sei o que fazer. Só apenas acabei com isso. Só que eu achei que isso ia aliviar e eu estou aqui, sofrendo mais ainda do que eu fiz. Tá tudo errado na minha vida, tudo errado. E ele acabou na cadeia, né? E ela simplesmente sem vida aqui nesse lugar. Aonde dizem
que o povo fala que é um lugar pesado, um lugar assombrado, essas coisas que a pessoa fala, né, quando sabe que a pessoa faleceu naquele lugar. Então a gente não sabe se é verdade. A gente só sabe que isso aconteceu aqui. E ele chegou a falar que ela chegou a jurar para ele que não ia fazer mais e que ela não fazia, mas ele disse que construiu na cabeça dele tudo errado. Ele mesmo falou isso para a polícia. Ele falou assim, eu construí assim na minha cabeça que não tinha jeito. Só que na mesma hora que eu fiz e quando eu vi ela sem vida, que eu peguei na mão dela, quando eu vi que ela não tinha vida, eu me arrependi tanto que eu estou sofrendo muito mais do que se eu estivesse com ela. Mesmo sabendo que o homem já era falecido e tudo, para mim tudo, eu tinha ciúmes do vizinho, eu tinha ciúme quando alguém chegava lá para buscar o café, eu tinha ciúme, todo homem que aparecia podia ser velho, podia ser novo, eu tinha ciúmes. Então por isso que eu decidi fazer isso, mas não acabou o meu sofrimento. E é isso que aconteceu, né? E nós estamos aqui para ajudar, não é para julgar. Né? Vamos passar o K2 dando presença, nós já vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos da nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor, se tiver presença de espírito, toque no K2. Oh, tá dando um sinalzinho, tá vendo? Bem pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, bem pouquinho. Por favor, pode se aproximar? Ó, agora deu sinal. Ainda quase que eu derrubo o K2 no chão. Gente, deu sinal, ó. Isso quer dizer que tem presença de espírito aqui? E nós vamos pegar os aparelhos e já vamos iniciar, né, amor? Já oferecer ajuda. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Ela quer voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Dalva. Dalva, você é a mulher que faleceu aqui nesse quarto? Nesse local? Ela mesmo? A mulher que faleceu aqui, né? Não sei se houve outra mulher, mas é a mulher que o marido provocou o desencarne, porque no passado ela cometeu um erro de separar dele e depois voltou. Só para mim ter a certeza. Então é ela mesmo. É que a gente ficou sabendo de todo o relato, né? Então a gente procura saber se é o espírito que a gente veio fazer a investigação. Dalva, o que relataram para nós é que você se separou do seu esposo para ficar com outro homem. É verdade isso? Você tomou essa decisão? Você que você
decidiu fazer isso, foi morar com ele, né? Mas ele sofreu um acidente, acabou que a família, né, acabou pegando a casa de volta e você acabou ficando na rua e veio pedir perdão para o seu ex-marido e ele aceitou o perdão e que você voltasse para casa. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi. Só para a gente, porque na nossa investigação a gente gosta de saber se o que relataram para nós é realmente tudo isso. Na verdade, foi uma parente sua que pediu para a gente vir aqui e eu acho que ela não ia contar errado para nós. Sei. Então você sabe qual é a parente sua? Sim. Ela falou que sabe. Falou, sei, né? Gente, não sei como, né, gente? Porque eu não falei o nome dela. Ou eu cheguei aqui falando pro Theo, né? Não sei. Falando pro Theo, eu estava conversando e falou o nome dela. Mas como ela pediu para não falar, nem o parentesco, né? Mas é parente. Dalva, quando você vivia com esse homem que sofreu o acidente, você vivia bem com ele? Entendi. Então você vivia bem com ele. E aconteceu esse acidente, né? Quando você voltou para o seu marido, ele te recebeu de braços abertos? Você sentiu que ele estava feliz? Tava. Ah, então ele estava feliz. Talvez ele estava feliz porque sabia que você não ia mais ver esse outro homem. Você conseguiu ir pelo menos no velório desse seu marido, né? Que o outro, né? Não o atual. Você conseguiu ir no velório dele? Sim, então você conseguiu. Foi depois de tudo isso, do velório, que colocaram você para fora da casa. Foi. Entendi. E aí você procurou ele porque você não tinha onde ficar. Mas você não amava mais o seu marido? Não. Será que ele percebeu isso, Dalva, que você não amava ele mais? Então ele percebeu, né? Que você não amava ele mais. Mas você respeitava ele, ele falou por várias vezes que você estava traindo ele. Você chegou a trair ele novamente? Não. Você respeitava ele, você decidiu que ia viver com ele para o resto da sua vida. Sim, Rose. Ela decidiu respeitar ele e viver com ele para o resto da vida. Porque você sabia que estava errada, né? No momento em que você deixou ele uma vida inteira junto. Só que eu não entendi o porquê que ele não conseguiu te perdoar. Ele falou que tinha te perdoado? Falou. E mesmo, mas você sentia no coração dele que ele não tinha perdoado, né? Pelas acusações? Eu sentia. Desculpa pelas perguntas, que a gente quer entender o que realmente aconteceu, porque isso pode servir também de
aprendizado para muitas pessoas. Nós não acusamos você, senão não estava aqui, né? Jamais. Né? Eu tenho muita dó de você estar aqui sofrendo. Por causa de uma falha, você errou, pediu perdão, voltou a viver com ele, né? Respeitou ele, que é o que você disse, respeitou ele, mas ele não aceitou. E ele não conseguiu perdoar. Ele mesmo falou isso, né? E você sentiu que ele não tinha perdoado. Então, acaba que não adianta viver junto novamente se não perdoar. Os bens de vocês havia já separado ou não? Você pode falar para nós se vocês já havia separado? Não. Ah, você estava em processo ainda de separação e também de separar os bens, né? Porque você tinha direito da metade do que ele tinha, mas não havia ainda no papel mesmo, tudo separado certinho, isso não tinha acontecido. Ah, entendi. Então não tinha acontecido ainda. E no caso, ficou para os filhos, né? Você voltou a morar com ele. Então, se você quisesse morar morar separado e pegar a metade de tudo que você tinha e viver você sozinha, você ia viver bem, mas você decidiu que queria viver com ele. Também pelo sofrimento dele, você tinha dó do sofrimento dele? Tinha. Ah, você tinha dó dele. Mesmo que você errou, não, é uma coisa, né? O sentimento é uma coisa muito difícil. E muitas das vezes damos legalidade para o inimigo destruir o casamento da gente. E quando isso olhar e sentir qualquer coisa diferente, a pessoa tem que repreender, é coisa do inimigo, né? Ele veio e ele acabou fazendo um estrago na sua vida, aonde ele diz que tinha perdoado, mas por dentro dele não, ele veio provocar o seu desencarne. É só para entender e também para a gente refletir, né? Muita gente refletir. Então, a gente está aqui mesmo é para ajudar você, tá? Você se arrepende de ter feito isso, de ter separado seu marido, de ter acontecido tudo isso na sua vida. Você tem arrependimento? Sim. E você também quer pedir perdão? Para Deus. Você perdoa o que ele fez com você? Mesmo que ele tenha provocado esse desencarne, você perdoa? Que bom, eu fico aliviada, tá? Então a gente vai deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, é só um símbolo. Posso deixar? Então a gente vai deixar. Ela disse que quer. E você consegue ver a luz do anjo, da mentora que está ao nosso lado? Que a gente... Sim. E que a gente consegue te ajudar, porque você se arrependeu, você pediu perdão, né? Isso é muito importante, perdoou, tá? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, nós vem só para ajudar. Mas eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz, nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? É muito sofrimento, né? Segue seu caminho, então. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dalva, né? Estava aqui sofrendo. E como eu digo, né? Para a gente refletir, para entender quando o inimigo vem para destruir o casamento, se der brecha, ele destrói. E muitas vezes a consequência é terrível, é triste. Mas o importante é que ela aceitou ajuda, que a gente conseguiu ajudar ela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo.
E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Ainda tem presença de espírito aqui, pedindo para a nossa mentora, todo respeito, nos orientar, mentora, se a Dalva conseguiu fazer a passagem. Sim. Sim, agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe vocês.